junto? Hoje a gente vai testar a obediência dos bichinhos aqui no Galeria Pet. Começando aqui, ó, por este filhotão de Cocker Spaniel, que sim, tá bem treinado. Ó que belezinha aqui, ó, ele aguardando o comando do tutor para só aí ele correr pelo quarto. E no fim, ele até busca um brinquedinho. Falando em filhote, olha estes aqui, ó. Estes 3 estão passando por um treinamento bem intensivo que é policial, lá nos Estados Unidos. Logo, logo, eles vão estar crescidos e aí vão estar prontos para serem cães de serviço. Muito inteligentes, né? Já no ambiente doméstico, a gente tem este doguinho aqui, ó. Repare que o tutor bate ali na mesa de madeira, né? É uma tentativa de ensinar para este cachorro que nem todo barulho significa uma visita chegando na casa dele. E que ele não precisa latir sempre que escuta um som parecido. A capacidade dos nossos pets em aprenderem truques e instruções é incrível, né? É muito incrível, mas vem cá. Será que eles conseguem absorver esses conhecimentos todos aí só se começarem os treinos logo cedo, quando ainda são filhotes? Ou será que dá para aprender mesmo depois de adultos? O Harry é prova de que dá sim. Ele já é adulto, ele tem 9 anos e começou a ser adestrado nessa idade mesmo. Vamos trocar uma ideia com a Carol, a tutora dele? Fala aí, Carol, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem. O Harry começou a ser adestrado aos 9 anos, né? Qual que era o problema dele? Ele faz xixi em todos os lugares possíveis e imagináveis da minha casa. Mas e aí, o adestramento tá dando certo? Tá dando super certo. Ó, hoje o tema do Galeria Pet aqui é adestramento tardio. Vamos bater um papo sobre isso? Bora lá. Então me espera, já tô a caminho. Xixi no lugar errado é um problema extremamente comum aí em vários cãezinhos. Com o Harry já era uma realidade, não era de agora de adulto, né, Carol? Não. O Harry sempre fez xixi fora do lugar e ele tinha um outro tutor, né? E ele veio para mim há 3 anos e mesmo assim ele continuava fazendo xixi fora do lugar certo. É que são pessoas conhecidas, né? O Harry morava com outras pessoas da família da Carol, então por isso que ela já sabe desse histórico. Já era hábito dele, desde filhotinho, esse xixi que não era do lado de fora de casa, no quintal ou num lugar apropriado. Era sempre nos móveis, era isso? Sim, móveis, geladeira, em alguns momentos na cama. E isso começou a atrapalhar muito a nossa rotina, então não podia esquecer uma porta fechada do quarto, Sim. Porque senão ele fazia xixi lá. A gente à noite colocava ele para dormir no nosso quarto e fechava a porta, porque senão a gente acordava e ele fazia xixi no sofá. Então isso começou a atrapalhar muito a harmonia da nossa casa, da nossa família. E aí o fato dele ter 9 anos, quer dizer, já é um cão considerado idoso. Isso de procurar a ajuda de um profissional, procurar um adestrador com um cachorro com essa idade, como é que você via ou o que você ouvia falar? As pessoas sempre me disseram que não teria conserto. Até que, mês passado, a situação se tornou, de certa forma, para mim, insustentável. Né? Eu passei um dia todo de folga limpando o xixi de cachorro. E aí eu resolvi procurar ajuda. E aí, como é que foi? Porque é alguma coisa ainda recente. Você estava me contando que foram quantas aulas até agora? 3. 3, quer dizer, pouco. Mas você já sentiu o resultado? Muito resultado. Então, na primeira aula, que na verdade não foi uma aula com ele, foi uma aula com os tutores, né? Comigo e com meu marido. Com algumas orientações que nos foram dadas, esse comportamento reduziu em uns 80%. Não vou dizer 100%, porque ainda teve uma ou outra situação, né? Sim. E agora, né, as outras aulas estão focadas neles, né, em aprender não só a fazer xixi no lugar certo, mas um circuito de obediência básica. Então, para passear com ele, por exemplo, era um sofrimento, porque apesar dele ser pequeno, ele sempre puxou muito a coleira. E aí eu percebi que esse não era um comportamento adequado
com o adestrador. E já tá mudando? Já está mudando, né? Então, a primeira coisa foi mudar algumas coisas dentro de casa, né? Então, eu deixava a comida disponível o tempo todo. E aí eu aprendi que isso não é legal, né? A quantidade de ração que ele come também não era uma quantidade adequada. Eu também tenho gatos em casa, então ele comia a ração do gato e a ração dele. Então, fazia o que queria. Exato, exatamente. Isso eu aprendi, que ele achava que ele é que mandava em casa. Que ele que era o dono da casa, que vocês moravam de favor, né? Mais ou menos isso. E mudando, né, essa frequência da alimentação, dando um estímulo para ele, né? Então agora ele come numa bolinha que sai a ração ali. Eu acredito que isso ajudou muito nessa questão aí de fazer xixi errado. E agora a gente está num trabalho de ensiná-lo a fazer xixi no lugar certo em casa. Muito bom. Ou seja, tem jeito. Comportamento inadequado pode sim ser corrigido, claro, com a ajuda de um profissional, e não importa a idade. O Harry tá aí, é a prova. 9 anos e tá aprendendo as lições dele. Então, para a gente pegar mais orientações, vamos conversar com o adestrador agora. Vocês viram, né? Não interessa a idade, dá tempo sim de adestrar, e o Jean sabe muito bem disso. É verdade ou é mentira? Não, pura verdade, gente. Pura realidade isso, sabe? Quando as pessoas ligam pra gente, aquela preocupação, dá tempo? Lógico que dá tempo. Só fazer com paciência e repetição. Ô Jean, por que o pessoal fala então que é só de filhote e cria esse mito de que passou ali, sei lá, dos 4, 5 anos já não dá mais? É uma lenda aí que o pessoal fala, né? Que cachorro velho, antigo, não se aprende, porque tem vários vícios. Mas a gente tem técnica para isso, né, Thiago? Então fica tudo mais simples quando você contrata um profissional, né? Que possa te orientar. E vocês viram, né, resultado em uma aula, 80% já resolvido. Sim. Então isso é muito rápido, né, o adestramento. E a dúvida das pessoas também é o tempo de duração que leva para um cão aprender. Gente, é tão simples. Se vocês viram uma aula, 2, 3 aulas, é coisas muito simples e fácil de corrigir em poucas aulas. E o que a gente consegue corrigir? No caso do Harry, a tutora estava falando o xixi no lugar errado, que a gente sabe que é um problema bem comum. Mas se a gente quiser corrigir outros tipos de comportamento, dá também? Qualquer comportamento, qualquer obediência. O mais citado, o mais procurado é a necessidade do lugar certo, mas depois vem em cima da separação, latidão em excesso, socialização, enfim, qualquer tipo de comportamento se resolve no adestramento. Algumas orientações que ela recebeu foi em relação, por exemplo, à comida disponível o tempo todo. Por que isso é errado? São 5 pontos importantíssimos no adestramento. Isso todo mundo deveria saber. Primeiro passo, educação alimentar. Tem que ter regras, tem que ter hora para comer. Porque se fica à vontade, ele é o líder da casa. Rotina. Rotina, sempre. E gastar energia para que ele possa ter esse tipo de alimentação. Então, dificultando, colocando uma bolinha, dificultando a alimentação dele por um tempo. Primeiro ponto. Segundo ponto, matilha e liderança. Muito importante para mostrar para os cães quem que manda no território. O tutor entender que ele é quem manda Isso. E não o cachorro. E como se faz isso? Em 5 comandos básicos de obediência. Junto, senta, fica, deita aqui. Olha. Terceiro ponto, material correto. É muito importante trabalhar com material correto para que possa dar resultado. A expressão corporal é o quarto. E o quinto, positivo e negativo. Positivo é recompensas, negativos são alguns produtos que a gente usa para que o cão não possa mais fazer necessidades do lugar errado. Mas, em geral, o reforço positivo é o mais adequado? A gente sabe que existem alguns tipos de adestramento que acabam usando até de violência, o que não seria muito interessante para o bem-estar do animal. Como é que é? Eu até gosto quando chega nessa parte para a gente mostrar a importância do positivo, que é a recompensa. O negativo, quando a gente fala em negativo, é muito diferente quando se fala em correção e agressão. Então, quando você corrige um comportamento, nós também aprendemos no negativo, mas isso só usando algumas coisas que a gente usa no adestramento para a parte mental, nada físico. Então, a gente não é agressão. Agressão é quando se fisicamente. E quando a gente usa a pressão psicológica, daí é a correção. E aquele toquinho, por exemplo, igual a gente vê muito de filhotinho, a mamãe mesmo dando aquela bocada rápida que não machuca nem nada, mas dá aquele toque no cachorrinho. Isso vale, porque isso é natural deles. Eles usam a boca para corrigir. Então, tanto o pai, tanto a mãe, tanto um bando se corrige mordendo. A gente toca mordendo o cachorro.
E aí ele vai entendendo que aquilo não foi legal. Sim, mas lembrando que para o cachorro eu sou cachorro, eu não sou ser humano. Então esse toque, essa mordida que a gente usa, esse toque físico, que é o único que nós usamos, esse sim, esse é recomendado porque isso se usa no ambiente de matilha de bando de um cão. Ô Jean, você falou da necessidade da rotina para adequar a vida do cachorro, não importa a idade. Então mesmo para um cão mais velho que de repente já está habituado a fazer, não sei, um passeio de 1 hora por dia com o tutor, seria mais adequado a gente reduzir, passear mais vezes por menos tempo? Isso faz alguma diferença ou nada a ver? Muito. Fisicamente não importa para o adestramento. Eu posso andar 10 quilômetros, 10 minutos, 10 voltas numa praça, mas ele vai gastar energia física. Ele vai voltar para casa, vai descansar e vai ser o mesmo cachorro de sempre, o mesmo bagunceiro, o mesmo destruidor. Sim. Agora, se você trabalha com o seu cachorro, gastando energia mental, que é colocando 5 comandos básicos de obediência e algumas regrinhas que nós colocamos diariamente para o cão, a energia mental gasta muito mais do que a física. E a importância da energia mental, porque eu estou colocando o comando sobre o cachorro. Uma coisa muito importante que eu quero falar sobre o adestramento. Sim. Muitas pessoas pensam que o cachorro adestrado ele vai robotizar. De maneira alguma, ele vai ser feliz, normal. Vai continuar sendo um cachorro. O cachorro normal, só que vai ter limite. Não vai brincar com aquele brinquedo, vai brincar com o brinquedo dele. Não vai fazer xixi no lugar errado, vai fazer xixi no lugar certo. Então o adestramento é para educar alguns tipos de comportamento e obediência. Então vamos retomar aqui os 5... Ó, cheio de pelo, gente. Os 5 comandos principais. Educação alimentar, importantíssimo, no entanto que é o primeiro. Segundo, matilha e liderança. Terceiro, material correto para trabalhar com o cachorro. O quarto, expressão corporal. Quinto, positivo e negativo. Perfeito, gente. Isso aí vai depender da idade do cachorro, mas o tutor também vai ter que depender da idade. Tutor mais jovem, mais velho, tanto faz, vai ter que ser educado junto com o bichinho, né? A gente pede na presença das aulas a presença do dono, porque senão fica difícil de ensinar. Tá vendo? Então você, tutor, saiba que o adestramento vai ser pros dois, tá? Vai ser pro seu bichinho, vai ser pra você também. Mas o importante é que no fim dá certo. Dá certo. Lembrando que é mais difícil treinar o dono do cachorro. O cachorro é fácil, mas enfim, resolve. Se liga, hein? Tem que ter força de vontade aí. Não é só cadastrar, matricular o bichinho lá no adestrador, não. Você vai ter que aprender também. É isso aí. O Harry tá aprendendo as lições dele, o Jean passou mais orientações e é claro que a gente tem que fazer um registro pra gente ficar lembrando, né? Que ele tá no caminho certo e tá sendo bem amparado, tanto pela tutora quanto pelo adestrador. Vamos fazer uma foto? Então aqui, ó. Excelente, pessoal. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Vocês foram incríveis. E ó, para o processo de adestramento de um animal também ser incrível, a integridade e o bem-estar dos bichinhos devem ser respeitados. Essa aí é justamente a proposta de um projeto de lei que foi apresentado uns anos atrás e que segue em tramitação lá na Câmara dos Deputados. O projeto de lei 5.580 de 2020 busca regulamentar a profissão de adestrador de animais. Se aprovado, o texto determina que os profissionais deverão privilegiar o método positivo de adestramento, com técnicas voltadas ao ensino e à orientação comportamental dos pets. O adestrador deve prezar pela observância a princípios éticos, pela relação de transparência com os donos dos animais e pela segurança, tanto dos bichinhos quanto das pessoas envolvidas no processo de adestramento. Assim, a exposição a riscos é evitada. Reforçando, o projeto prevê que os profissionais usem um método positivo de adestramento, ou seja, sem violência e sem castigos. No momento, o texto está aguardando designação de relator na comissão de trabalho. Um animal bem adestrado pode protagonizar cenas bem interessantes. Você quer ver só? Aqui, ó. Este doguinho tá pronto para atuar num filme, minha gente. Já podem trazer um Oscar aqui, ó, para esta cena de assalto que ele interpretou. Muito boa. E para provar que não existe idade certa para adestrar o seu cachorro, se liga aqui, ó, neste vídeo. A tutora tá fazendo um treino no lago. Ela joga um objeto dentro d'água e os cães buscam. E sabe as idades deles? Entre 1 e 12 anos e meio.
Muito legal, né? Ó, adestrar um cão não está relacionado só a truques, mas também é um meio de lidar com questões comportamentais dos animais. Isso é muito importante. O adestramento faz com que os bichinhos associem a obediência a uma recompensa. Aqui, ó, com a Lila. Funcionou, viu? Ela tinha um probleminha aí, era um pouquinho agressiva, mas mudou o comportamento com aprendizagem. Eu vou conversar agora com a Amanda, que é a tutora da Lila. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bom? Eu sei que a Lila costumava ser bravinha, mas hoje ela já tá melhor, né? Sim, é verdade. Eu quero contar melhor a história dela aqui no Galeria Pet de hoje, bora? Bora, com certeza. Me espere então que eu já tô a caminho, até já. Tá ótimo, brigadão. O que a gente pode considerar como um adestramento tardio? Essa palavra tardio dá a impressão de que é só para um cão idoso. Não necessariamente. A gente sabe que os bichinhos, eles atingem a maturidade bem mais rápido do que nós, seres humanos. Então aqui, ó, no caso da Lila, tem só 3 anos, não é isso? Isso mesmo. Mas já é considerada uma cachorrinha adulta e começou o adestramento faz pouco tempo, não é isso, Amanda? Começou cerca de 3 meses. E aí, mas o que foi? O que estava rolando? A Lila, ela tem um comportamento reativo muito forte dentro de casa, na hora que vai pegar ela no colo, na hora que vai fazer a escovação do pelo. Isso apesar de você ter adotado já bem pequenininha, né? Ela já tá com você desde sempre. Desde sempre. A partir dos 30 dias de vida, ela já tá comigo. Gente, o que é impressionante, porque quando eu cheguei, a Lila abanou rabinho, quer dizer, ela é uma princesa. Como assim? A gente não consegue nem imaginar ela brava. Exatamente, é porque esse comportamento dela reativo também parte de um comportamento dominante dentro de casa. Olha só. Quando ela acha, assim, que ela tá dentro do território dela. Qual foi o momento que você e tua família chegaram à conclusão de que não tá dando mais, a gente precisa de uma ajuda profissional? Foi quando começaram as mordidas, que aí a gente viu que, apesar dela ser pequenininha, ter os dentinhos pequenininhos, não machucar muito, se tiver uma criança dentro de casa, a gente ficou, assim, extremamente preocupado com a possibilidade. Então vocês chamaram um adestrador e como é que foi feito esse trabalho aí no começo? Exatamente. Inicialmente, o Felipe, ele faz umas aulas somente com a gente. Ele tenta entender o problema, do porquê que ela está tendo esse comportamento reativo e, em seguida, ele passa a tentar expor mais esse comportamento para ensinar como que a gente lida com ele. Então, a gente tem o trabalho da guia do adestramento, tem o trabalho diário, todo dia tem que fazer aulas com ela, o trabalho de ansiedade também, que ajuda bastante nisso. Mas hoje, lá na sua casa, no espaço dela, como é que é o comportamento? Já melhorou? Já bastante. Já consigo fazer a escovação do pelo sem me preocupar que ela vai me morder. Consigo pegar ela no colo, consigo colocar ela no chão. Quando ela começa a apresentar esse comportamento reativo, a gente já sabe como lidar para cortar ele na hora. Gente, não adianta. Bicho é bicho. Por mais que a gente tenha essa tendência a humanizar, eles são mesmo os nossos filhotes e nada vai mudar, a gente vai tratar com carinho, a gente mima, fazer Sim. o quê? Eu sou papai de pet também, eu sei como é que é, mas bicho é bicho. Então a gente precisa entender como são os comportamentos dos animais para a gente aprender a lidar com eles. Por isso, a gente vai conversar agora com um veterinário especialista em comportamento de cães e gatos. Olha só. Dr. Vinícius é referência médico veterinário e professor universitário e trabalha esses temas aí, né, dos comportamentos dos cães e dos gatos no dia a dia. Doutor, primeira dúvida, quando que a gente considera um adestramento tardio? Vamos começar pelos cães. Quando que a gente pode dizer não é mais filhote, a partir de agora já é um adulto, já ficou, entre aspas, tarde? Olha, eu vou te contar uma notícia triste. O tardio é muito cedo para eles, né? Muito, né? Muito. A partir de 6 meses ali, a gente já pode falar que já completou o que eles tinham de comportamento mesmo, assim, a sua base. Sim. E dali para frente já começa a ficar um pouquinho mais complicado da gente conseguir lidar com eles. Isso não é de todo uma má notícia, porque se for assim, então tá todo mundo meio que no adestramento tardio. Sim, praticamente. Mas o que difere nesses 6 primeiros meses de vida e a partir dali, em questão de comportamento? Por que a gente já pode considerar tardio a partir dos 6 meses? Existem alguns períodos em que se é considerado período de socialização e assim por diante, assim como no indivíduo ser humano. Sim.
Então, assim, se a gente quer mexer nesse comportamento, tem que ser antes dos 6 meses. Entendi. Dá para mexer depois? Dá, notícia boa. Sim, não, isso é ótimo. Mas essa noção dos tutores de esperarem, né, completar esquema vacinal e isso é legal, isso não é recomendado na prática? É legal, é interessante quando a gente pensa nos cães. Nos cães, o ideal é sempre a gente estar esperando vacina, essas coisas, para sair na rua, passear, ter contato com outros animais e socializar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas que dá pra gente ir trabalhando já antes desse período, mesmo dentro de casa, até mesmo na socialização. Os estudos apontam aí que um cão ser social, ele precisa, no mínimo, conhecer de 100 aproximadamente 100 pessoas ou 100 animais diferentes, para não ser aquele cachorro ficar latindo para todo mundo, latindo para outros cães. E o que acontece? Nesse período de vacina, as pessoas ficam com os animais trancados dentro de casa com medo de sair. E eles acabam não tendo esse contato social. Sim, quando a gente fala de estímulos, a gente costuma pensar bastante nessa questão dos barulhos, né? Então, o barulho do carro passando na rua, dos fogos de artifício, mas é um universo um pouco maior, né? Também em relação a lugares, a texturas, a aromas diferentes. É legal a gente abrir, né, esse leque. Tudo. E quando a gente pensa num adestramento tardio, fica mais complicado, porque ele já tem ou um trauma, ou mesmo um receio, um medo, aquele preconceito do não sei o que vai acontecer. Mas dá? Dá, mas a gente precisa ir com calma. As pessoas são muito ansiosas. Querem resultado pra ontem. Meu cachorro tem medo de passear na rua muito movimentada. Então, se eu levar ele todos os dias, ele vai acostumar. E aí começa a forçar aquela situação. Só que se o animal já tem medo e você fica forçando, você vai gerar mais medo. Doutor, estamos falando muito de cachorro, mas falando de gatos e outros animais, a mesma coisa? A mesma coisa. E a gente precisa entender um pouquinho do comportamento, né? Cachorro tem determinado tipo de comportamento, como eles são mais gregários, eles gostam de mais companhia. Gato, ele já gosta de ficar mais afastado, mas nem todos, né? Em toda regra tem sua exceção, vamos colocar aí. Porque em alguns gatos, por exemplo, eu conheço gatos que são super de colo, querem ficar próximos e assim por diante. Mas a gente precisa respeitar o limite de cada um. Mas a socialização ou a ressocialização, o tempo é o mesmo, dá pra gente fazer. Legal. Né? Você precisa ser perseverante, não ter tanta ansiedade e saber o limite ali daquele animal, trabalhar um pouquinho por dia e todo dia. Eu acho que a principal mensagem aqui é a questão da humanização, né? Você mesmo fez essa comparação, é como uma criança que está desfraldando, e as pessoas têm essa tendência de pensar mesmo, né? Que os nossos bichinhos são pequenas crianças. Não deixam de ser nos nossos corações, mas no dia a dia ali eles são bichos, né? Mas o grande problema é esse, as pessoas humanizam de forma errada. No momento que precisava humanizar, que é fazer essa comparação de, é um bebezinho igual uma criança, não faz. Humaniza na forma de é meu bebê, né? Querer cuidar, querer tratar, e eu entendo, é o nosso bebê, eles são. Mas a gente precisa entender também que o comportamento é diferente, eles têm alguns hábitos, né, que são da própria espécie, e a gente precisa respeitar isso aí. Com certeza. Respeito acima de tudo, só assim a gente vai conseguir ter um animal de estimação com qualidade de vida e com bons comportamentos. A Lila, então, é mais uma prova de que sim, o adestramento tardio é possível desde que o tutor conheça os comportamentos ali do seu animalzinho. Então, ela que já tá ficando inquieta e quer sair para um passeio, vamos fazer rápido uma foto para nossa galeria pet. Tudo bem? Olha aqui, então. X... Muito bom ter vocês aqui no programa, gente. Obrigado mesmo pela participação, viu? E antes de terminar, a gente vai conferir os registros de quem assiste o Galeria Pet aqui no nosso feed. Começando pela Axé, uma filhotinha de Chou-Chou que mal chegou e já ganhou o coração da mamãe dela, a Adalgisa. E me fala, quem é que não ficaria apaixonado por uma fofura dessas, gente? Ela ainda não fez nenhuma aula de adestramento, mas a tutora ainda não descartou essa possibilidade. Tudo vai depender de como a Axé vai se comportar daqui pra frente. Já a Atena sim, viu? Ela já passou por várias aulas de adestramento e ela até sabe alguns comandos, como para sentar ou para ficar, por exemplo. Mas a Atena é uma cachorrinha tão cheia de energia que quem disse que ela obedece sempre a mamãe dela, a Amanda? Pelo menos carinho e brincadeiras estão sempre garantidos aqui nessa família, né? Isso é muito importante.
O Chico, minha gente, e o Chico, um gato lindo, né? Gato a gente sabe que não é comum, né, que sejam adestrados, mas a tutora dele, a Maria Laura, diz que até que não seria má ideia, viu? Porque o Chico é meio de lua, sabe? Tem dias que ele tá meio mal-humorado, meio bravinho. Quem sabe, né? Quem sabe o adestramento não ajudasse nisso. O Noah, este é o amor da vida dos tutores dele, a Valéria e o Jorge. Ele é um Border Collie que de vez em quando apronta, né? Porque afinal de contas é uma raça que gosta muito de brincar, só que não é nenhuma reinação muito grande não, tá? É por isso que o Noah nunca fez aulas de adestramento. Família linda, né? E pra fechar, tá aqui o Luke, o cãozinho da Giovana. Aliás, cãozinho não, né? Cãozão. É que o Luke é muito grandão e ele já foi adotado assim, adulto, com 3 anos. A Giovana me disse que quando o Luke chegou, ele tinha um comportamento bem agressivo com todo mundo, mas hoje, morando num lar cheio de amor, cheio de carinho, ele já tá bem mais manso. Bom, pelo menos mais manso com a família dele, né? Se você não for da família, aí é melhor tomar cuidado, manter distância. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo Galeria Pet. Tchau!